A história começa com um grupo de pessoas convocadas para outro mundo enquanto estavam a caminho da escola. O rei explicou que, nos últimos anos, sua nação humana havia guerreado contra as nações demoníacas, incorrendo em pesadas perdas e dívidas como resultado. Eles estavam à beira de uma crise extrema, e é por isso que decidiram convocar pessoas de outros mundos, abençoadas com poder, para ajudá-los. Então ele os anunciou como os grandes heróis. Eles não pareciam entender suas palavras. Eles começaram a medir suas habilidades. Uma garota de cabelos pretos tinha a habilidade da foice da deusa, o que era bem raro. Quando eles checaram as outras habilidades, perceberam que todas elas tinham alguma habilidade especial. A garota de cabelos pretos não parecia entender o que era uma habilidade. Um homem explicou que era algo que uma pessoa ganha ao passar para seu mundo. O rei considerou isso como um favor do deus. Os meninos pareciam gostar da ideia de serem heróis. O rei também ficou feliz que eles tinham algumas boas habilidades, e valia a pena invocá-los naquela palavra. Um dos homens declarou que o garoto chamado Itonami Norio não tinha habilidades. Itonami Norio era um zangão corporativo inútil e tinha uma vida bem chata. Antes de invocar o outro mundo, ele esbarrou em um homem gordinho no trem. O homem se apresentou como um deus e explicou que estava prestes a ser invocado para outro mundo, já que seu pai o escolheu. De acordo com ele, seu pai era o rei dos deuses, Zeus. Ele mencionou que até agora a administradora era Atena e ela estava fazendo algumas discriminações contra os homens. Seu nome era Hefesto e ele era bom em fazer coisas. Era a primeira vez que ele dava uma habilidade a alguém, então ele deu o seu melhor para prepará-la. A habilidade que ele deu a ele foi o Mestre da Supremacia. Era difícil de usar, mas ele descobriria. Ele colocou a habilidade reserva no peito e completou o processo de doação de habilidade. De volta à mansão do rei, houve um clamor entre os guardiões. Itonami tinha certeza sobre sua habilidade inexistente de lutar com demônios. Ele queria perguntar algo a ele, mas o rei estava preocupado sobre como ele nunca poderia voltar para seu mundo. Eles tinham uma maneira de invocar heróis para o mundo deles, mas não tinham como mandá-los de volta. Outros ficaram em choque e pensaram que eles estavam brincando. O rei mencionou que apenas a cabeça do rei demônio sabe como fazer isso, e era exatamente por isso que eles iriam lutar contra seus exércitos. No entanto, como Itonami não tinha habilidades, ele não podia fazer isso. Ele então se ofereceu para ter um pedaço de terra. Ele não se importou com a localização e só queria usar a terra e viver sua vida em solidão. Como ele não conseguia viver sua vida do jeito que queria, ele decidiu viver sua segunda vida. Um dos homens do rei o levou para algum lugar e explicou que ele era livre para viver lá como quisesse. A área não fazia parte do reino, mas isso significa que ele deveria escolher viver, cultivar e colher plantações lá e não teria que pagar nada a eles. O homem recebeu sua taxa de guia e disse a ele para viver como quisesse, independentemente de viver ou morrer. Ele se sentiu um pouco mal por fazê-los pagar por ele. Depois que o homem foi embora, ele olhou para a terra que possuía e sua nova vida começou. Normalmente alguém se juntaria a outros e partiria em uma grande aventura, mas ele preferiria viver sem ação para poder aproveitar uma vida em segurança naquele novo mundo. Ele preferiria não tê-los implorando de qualquer maneira. Ele chegou à praia e decidiu fazer daquele lugar seu próprio pequeno reino. Mas para fazer isso ele tinha que garantir um pouco de água. Para garantir isso ele precisava verificar se era água do mar ou água potável. Era surpreendentemente água fresca e potável. Então ele notou um polvo no mar. Embora ele se perguntasse se ele vivia em águas rasas, decidiu obter comida de uma forma ou de outra. Quando ele entrou no mar, ele percebeu que a água era tão salgada, embora fosse tão doce antes. Ele pegou um pouco de água na palma da mão e bebeu. A água era doce quando ele bebia usando as mãos, mas era salgada quando bebia diretamente. Não parecia que a água seria um problema, então ele decidiu comer o polvo que ele caçou. Ele também não tinha tempero, então decidiu cozinhá-lo com um pouco de polvo cozido em água e sal. Primeiro, ele precisava acender o fogo e ele cavou um buraco em uma madeira seca e então fez um entalhe. Ele colocou um pedaço de pau no buraco e o girou com a mão. Então moveu as brasas criadas pela fricção para uma folha seca. Era fácil de falar e difícil de controlar, então respirou fundo e começou a girar o graveto com determinação. No momento em que ele girou, o fogo acendeu. Enquanto ele comia seu polvo, ele sentiu algo estranho sobre aquele mundo porque o fogo acendeu tão facilmente e ele até fez uma tigela e AX. Enquanto ele pensava sobre como suas habilidades de sobrevivência eram tão grandes, ele percebeu que sobreviver poderia ser a habilidade que Deus lhe deu. Ele decidiu testá-la e balançou sua foice e funcionou. A grama é cortada até ao caule. Ele então tentou arar e ela foi realmente arada. E tão completamente que ele nem precisa fazer nada. Também era o tamanho exato que ele imaginava ter um campo de cultivo. O mestre da supremacia pegou tudo o que estava segurando e multiplicou. Com esse poder, começar uma fazenda seria fácil. Ele começou a plantar as sementes quando voltou para a cidade e terminou em poucos minutos. Ele realmente não sabia o que foi plantado, mas se pudesse colher, não teria que se preocupar com suprimentos de comida. Mas mesmo assim, levaria um tempo até que crescesse. Ele decidiu pescar algo para o jantar.
Enquanto pescava, ele pensava sobre a vida que tinha antes e agora. Ele decidiu sacrificar algumas bolas de arroz para o Sr. Hephaestus por lhe dar uma habilidade tão grande. Um peixe veio até ele e ele pensou que era um grande porque era bem difícil de controlar. Quando ele finalmente conseguiu puxar a vara para cima, ele viu que estava segurando uma sereia em vez de um peixe. Ele não conseguia acreditar que tinha pescado uma menina, então percebeu que não era uma menina, era uma sereia. A garota sereia o repreendeu por tê-la pescado. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a sereia declarou que, já que ela foi pescada por ele, ele tinha que se casar com ela. Enquanto pensava nisso, a distância de repente caiu para zero. Ele ficou chocado por ter conseguido uma esposa sereia em outro mundo. A sereia estava reclamando sobre sua situação enquanto ele pensava sobre o quão diferente ela parecia da ilustração do livro. Ela afirmou que não poderia mais retornar ao oceano, mas ele pensou que ela estava exagerando. A sereia ficou ainda mais brava e disse a ele que não tinha escolha a não ser se tornar sua esposa. Ela ordenou que ele assumisse alguma responsabilidade e cuidasse dela. Ele tentou dar algumas desculpas e disse a ela para pensar um pouco sobre isso. Ela concordou com ele dizendo que com sua cauda eles não seriam capazes de acasalar. Ela pegou uma garrafa e bebeu. Sua cauda desapareceu e sua perna saiu, mas ela estava completamente nua. Ela ficou aliviada por poder viver em uma terra como aquela sem ter problemas em dar à luz seus filhos. Itanami entrou em pânico e disse para ela vestir algumas roupas. No calor do momento, ele a tomou como esposa, mas não tinha nada além do campo que ele havia plantado antes. Enquanto isso, ela estava desconfortável em usar roupas, mas ele declarou estritamente que não se casaria com ela se ela não colocasse aquelas calças. Ele prometeu dar a ela algumas roupas que ela gostasse quando pudesse. O mais importante agora era que eles não tinham um teto para dormir. Ele olhou para o campo e as sementes já estavam brotando, o que o deixou surpreso. Ela perguntou o que ele estava cultivando, mas ele também não sabia. Ele estava planejando começar a ser autossuficiente com isso e fazer suas ferramentas, comida e casa sozinho e viver uma vida humilde. Era diferente da vida de uma sereia, mas se era isso que ele queria, ela era compreensiva. Aparentemente, a magia medicinal era a magia ancestral de sua espécie e ela era, na verdade, uma famosa usuária de magia nesse aspecto. Ele não pareceu acreditar nela, então ela disse que mostraria a ele se ele não entendesse com um sotaque estranho. Ela disse para ele esperar e voltou para o mar para pegar suas coisas em casa. Quando ela saiu, Itonami decidiu construir uma casa simples. Em 1 hora, ele fez um barraco. Ele se cansou e entrou para descansar. Ele adormeceu pensando na sereia e tinha certeza de que ela não voltaria. Ela o acordou e ele disse para ela vestir algumas roupas novamente. Ele perguntou onde ela estava a noite toda e afirmou que estava realmente preocupado. A sereia disse a ele que não havia necessidade de se preocupar. Enquanto eles saíam da casa, ela explicou que levou um tempo para arrumar suas ferramentas para magia medicinal. Ela explicou que se ele combinasse plantas medicinais ou coisas similares com magia, ele obteria magia medicinal. Havia várias aplicações para as várias soluções que ele poderia inventar e, como pessoas comuns também podiam utilizá-las, elas eram altamente valiosas. Ela não terminou de mostrar as coisas a ele. Ela trouxe um peixe enorme e era um baringi, que é um monstro do tipo peixe que tinha muito mana armazenado dentro de seu corpo. Ela cortou, ferveu, extraiu e triturou o peixe e criou um produto chamado fertilizante baringi. Se ele espalhasse isso em seu campo, suas plantas cresceriam mais rápido. Itonami ficou surpreso que ela estivesse fazendo tudo isso pelo campo. No dia seguinte, as plantações estavam todas crescidas e ele aceitou que baringi era incrível, mas ela alegou que a incrível era na verdade ela. Ele ignorou e provou um tomate e estava delicioso. A sereia também experimentou e estava tão saboroso. Ela ficou surpresa que os moradores da terra comiam comidas tão deliciosas o tempo todo. Ela ia comer algumas cebolinhas quando ele parou e explicou que os vegetais tinham qualidades únicas e que alguns deles eram intragáveis antes de serem cozidos. Ele fez uma confusão já que ela insistiu em comer. Ele serviu para ela e quando ela provou, ela adorou. Ele olhou para o rosto feliz dela enquanto comia e pensou que poderia viver com ela. Ela ainda estava em negação de que as pessoas estavam realmente comendo isso regularmente. Ele mencionou que deveria ser mais carnudo, então ela combinaria com carne ou adicionaria algumas ervas fermentadas como condimentos. Ela ficou chocada que poderia ficar ainda mais delicioso. Enquanto ele fazia planos, a sereia pensava em quão bom ele era. Ele então perguntou o nome dela e o nome dela era Plati. Itonami estava prestes a dizer a ela seu nome verdadeiro, mas ele decidiu mudá-lo e disse que seu nome era Kida e afirmou que estava ansioso para viver com ela. Ele começou sua nova vida como Kida em outro mundo com uma sereia. Na manhã seguinte, Kida acordou e percebeu que Plati não estava na cama. Ele se perguntou se ela estava confortável dormindo na cama e esperava que ela não estivesse lutando. Ele ouviu um grito e era Plati gritando que havia alguém no campo, mas na verdade era o espantalho com uma espada de madeira. Ele explicou que os espantalhos afastam os pássaros que estragariam as plantações. Ao tê-lo ali, os pássaros pensariam que era um humano e não chegariam perto das plantações.
De repente, o espantalho começou a se mover, o que geralmente era impossível. Ele imaginou que era por causa de sua habilidade. Platy perguntou se havia algo errado com suas mãos, mas ele explicou que foi convocado para lá pelo rei daquele país e que ele era um ser de outro mundo. Enquanto ele explicava suas habilidades, Platy percebeu que ele era um herói. Hidan ficou surpreso que ela soubesse disso. Ela pensou que aqueles heróis que invocavam de outros mundos estavam usando seus poderes para lutar contra demônios e perguntou o que ele estava fazendo lá. Ele explicou que não gostava de matar demônios, então basicamente se aposentou para aquele lugar. Isso foi bem surpreendente para Platy porque os moradores da Terra e os humanos geralmente ficam juntos para sobreviver e se não o fizerem, eles seriam mortos por monstros. Ela se perguntou como ele era diferente deles, mas ele disse que era da mesma raça que ela estava falando. Ele então começou a pensar sobre o que fazer no café da manhã e lembrou que ela acordou cedo hoje. Ele perguntou se ela estava bem e para onde ela foi. Inesperadamente, seu rosto ficou vermelho e disse a ele que ela tinha ido ao banheiro. Ela então perguntou a ele onde ele fez isso. Ele disse que estava fazendo isso no oceano, o que a deixou irritada. Ele tentou se defender dizendo que eles estavam fazendo isso enquanto navegavam, então o plâncton se alimentava disso, então era comido e entrava na cadeia alimentar. Ela disse a ele que não existia tal coisa e que ela odiava exatamente esse lado insensível dos humanos. O ciclo alimentar do oceano foi completado pelos habitantes do oceano. Ela exigiu que ele não impusesse os costumes sujos de seu mundo antigo a ela. Ele implorou a seus pés e se desculpou. De repente, ela começou a fugir dele. Ele não entendeu o que ela estava fazendo, mas não insistiu para que ela voltasse. Ele pensou sobre a situação do banheiro e percebeu que ele pode parecer ter esquecido o básico da sobrevivência. Uma parte dele estava aliviada por Platy estar lá com ele. No entanto, ele se perguntou como ela se sentia sobre isso. Platy voltou de onde quer que estivesse e trouxe para ele um monstro em forma de estrela do mar. As orgulhosas estrelas do mar ficam debaixo d'água e absorvem matéria orgânica ao redor delas e elas eram as limpadoras do oceano. Se ele as colocasse em algo como uma caixa, ele teria seu banheiro. Ela cortou o pulso só para mostrar como funciona, o que o deixou preocupado. Ele se sentiu culpado pelo que estava acontecendo com ela. Ela corou por um momento, mas então ela mostrou a ele que seu pulso estava bem. Ele ficou surpreso com ela. Ele se desculpou por estar tão assustado, desconsiderado e sujo. A razão pela qual ele a pescou também foi devido ao poder que ele havia recebido e disse a ela para voltar para o oceano se ela quisesse. Mas ela recusou e disse a ele que gostava dele, e é por isso que ela iria apoiá-lo como sua esposa. Hidan ficou tímido e agradeceu. Ela afirmou que, embora a vida deles tenha se tornado mais fácil, ele ainda tinha que fazer o café da manhã dela. Enquanto isso, em uma masmorra, havia um demônio sentindo seu estranho mana por perto. Na próxima cena, Platy está mostrando sua saia que ela fez com o pano de embrulho que ela trouxe na bagagem. Ele sentiu pena de não ser engenhoso o suficiente. Ela não se importava com isso porque uma esposa se tornava apresentável pelo bem do marido. Além disso, ela estava saindo pela primeira vez em um tempo. Ele se perguntou para onde ela estava indo e ela disse que encontrou uma masmorra. Uma masmorra era um lugar onde você podia se aventurar no subsolo e encontrar tesouros, lutar com monstros, e havia um chefe esperando na camada inferior. Seria mais fácil se ele visse por si mesmo, então ela o levou para o calabouço. O calabouço ficava a 2 horas de distância. Ela afirmou que o encontrou enquanto ele estava trabalhando no campo. Era uma masmorra do tipo caverna. Aparentemente, masmorras aparecem onde há abundância de mana. Parecia uma caverna normal para ele, mas quando ele deu um passo à frente, sentiu um poder enorme. Ele sentiu como se um grande animal estivesse lambendo seu rosto. Dependendo do lugar, a energia que flui e circula pelo mundo pararia seu fluxo e estagnaria. Esses lugares se tornariam masmorras e se tornariam cada vez mais densos dentro da masmorra eventualmente. Ela se condensaria e reencarnaria em monstros. Como resultado, os monstros nascidos dentro das masmorras acabariam transbordando e invadindo a terra e seus oceanos. Hidan ficou surpreso com suas palavras. Ela mencionou que limpar as coisas lá dentro era quase impossível, então eles voltavam periodicamente e espancavam os monstros. Antes que ele pudesse se opor, ela entrou na masmorra e, como seu marido, ele decidiu ir com ela. Dentro da masmorra era completamente diferente da entrada. O interior era como um castelo. Platy sentiu algo estranho e notou que eles já estavam lá. Um bando de monstros diferentes começou a correr em direção a eles. Ela disse para ele ficar para trás e tirou alguns tubos pequenos. Ela jogou os tubos para eles e criou uma explosão. Hidan já estava espantado, mas não tinha acabado. Ela os congelou e os atingiu com um raio. Por fim, ela literalmente os derreteu. Tudo isso graças à sua habilidade de fazer medicina de batalha. Ela continuou andando enquanto ele pensava em como não conseguia escolher qual era o monstro. Ele a deixou lidar com as coisas ali. Além disso, ele se sentia inútil se não conseguisse uma arma para usar contra eles. Ele olhou ao redor e encontrou uma espada, mas não parecia que ele teria a chance de usá-la. Ele disse que ela derrotou muitos deles, então ele queria ir para casa, mas ela recusou.
Havia algo estranho sobre aquela masmorra que ela estava sentindo. O layout da masmorra e a sensação de que aqueles monstros estavam sendo liderados por algo significa que havia um mestre ali. Masmorras com o mestre eram extremamente raras e também extremamente perigosas. Quando ele ouviu isso, ele pareceu preocupado. Havia apenas duas espécies que poderiam se tornar mestres de masmorras em primeiro lugar, que poderiam ser um dragão ou outra coisa, mas antes que ela pudesse dizer o que era, eles tiveram uma sensação estranha que Kidan sentiu na entrada da masmorra. O ar fantasmagórico provou que havia um mestre de masmorra lá, que era o pior dos dois. Um rei dos mortos-vivos, Lifelis King. Lifelis King era um mago ou sumo sacerdote poderoso e inteligente que decidiu se transformar em um morto-vivo durante sua vida passada. O monarca imortal que reina sobre os mortos-vivos e o encontra foi feito para encontrar a morte. O Lifelis King estava sentindo aquele mana especial e queria transformá-lo em um cadáver e recebê-lo como seu companheiro. Ela jogou algumas de suas poções, mas elas se curaram. Ela disse a ele para correr e deixar isso com ela, já que ela tinha algumas poções, mas ele nunca poderia fazer uma coisa dessas. Ele balançou sua espada e começou a correr em direção ao rei enquanto dizia que era seu marido. Pleiades estava prestes a dizer para ele parar, mas o rei cedeu imediatamente, deixando-os em choque. O rei sem vida disse que, embora ele tenha usado a espada sagrada para atacá-lo, seu poder ainda era assustador. Ele ficou tão feliz que pegou uma espada sagrada. O rei percebeu que a espada era a que ele possuía, mas essa espada agora era dele, porque espadas sagradas têm vontades próprias e escolhem seus próprios mestres. E ele era o escolhido. E como ele perdeu a espada sagrada, seu dever naquele mundo acabou. Ele o informou que poderia derrubá-lo com aquela espada agora. Kidan se sentiu mal e afirmou que provavelmente não era o dono daquela espada. Ele explicou que veio de outro mundo e, antes disso, recebeu o poder de se tornar um mestre de qualquer ferramenta que segurasse. Esse poder provavelmente reagiu com a espada, já que ele a estava usando. Enquanto ele explicava, o rei cortou suas palavras e não conseguiu acreditar nele. Esse era um presente dos deuses do qual só se ouvia falar em lendas. Esse tipo de habilidade imensurável dentro dos cálculos de uma habilidade, que provavelmente era o motivo pelo qual o guardião não conseguia ver nenhuma habilidade. Alguém que recebeu uma habilidade de um deus nem deveria considerá-lo um herói. E o rei disse a ele que ele era um santo. Ele o prostrou e pediu que lhe permitisse oferecer-lhe a maior forma de hospitalidade. Enquanto isso, Pleiades estava se sentindo orgulhosa de seu marido em quem ela pôs os olhos. O rei então perguntou o que o trouxe a tal lugar e ele explicou que ele realmente se estabeleceu na área. Pleiades mencionou que exterminar monstros era a coisa mais importante para alguém que vivia ali. Pelos e ossos de monstros eram ótimos materiais para ferramentas mágicas. Ele não conseguia acreditar que as masmorras daquele mundo eram, na verdade, histórias de conveniência. Ela então perguntou se seria ok sair por aí selvagemente de vez em quando e o rei concordou. Ele estava, na verdade, limpando alguns dos monstros em excesso para que eles o ajudassem. De repente, ela pareceu gostar do rei, pois o chamava de vizinho. Eles se apresentaram e o rei teve dificuldade em lembrar seu nome. Em sua vida passada, ele serviu como arcebispo de uma certa igreja. E parecia que por algum motivo ele acabou sendo perseguido e estava em fuga. Ele mergulhou naquela masmorra e absorveu o homem estagnado, onde ele se transformou em um morto-vivo ao colocar uma grande maldição sobre si mesmo. Ele parecia esquecer a razão pela qual ele se tornou um morto-vivo em seu nome. Pleiades e Kidan se sentiram mal por ele, mas de agora em diante parecia que seu sofrimento que era tédio diminuiria, mesmo que apenas um pouco. Kidan sorriu e disse a ele para visitá-los algum dia. Ele mencionou que eles o receberiam com alguns dos vegetais que estavam cultivando e o chamariam de mestre. Ele explicou que, como o rei sem vida era um membro de alto escalão de uma igreja durante sua vida, ele o chamaria de mestre de agora em diante. O mestre agradeceu com lágrimas nos olhos. E foi assim que eles encontraram um bom vizinho e obtiveram a espada sagrada. Na cena seguinte, Kidan terminou de fazer um forno de ferreiro. A espada sagrada era incrível porque podia cortar uma pedra como se fosse manteiga morna. Ela se perguntou por que ele fez um forno de ferreiro. Ele a lembrou do presente de mana metalrite que ele recebeu do rei sem vida. Ela achou o rei muito generoso. Raramente havia mana denso o suficiente em masmorras de cavernas para que ele se materializasse em um único pedaço de metal de mana. E dá-lo assim era uma grande gentileza. Quando ela perguntou o que ele faria com aquilo, ele disse que poderia fazer o que ele estava querendo fazer. Ela pensou que ele estava prestes a fazer uma espada ou algo assim, mas ele fez uma panela e uma faca de cozinha. Ele pensou que seria mais rápido se ele demonstrasse. Ele cortou os vegetais com a faca de cozinha e então os fritou com a frigideira. Ele adicionou sabor usando sal e pimenta. Ele terminou de fazer os vegetais fritos e Plati pareceu adorar. Ele também fez alguns utensílios. O aço mana era um bom condutor de calor e era muito leve e a comida queimada não grudava nele, então era fácil de limpar. Ele ficou tão feliz que seu repertório culinário se expandiu. Plati perguntou se ele tinha outros pratos novos que queria adicionar e ele aprovou. Ela perguntou o que ele precisava e a carne era sua prioridade no momento. A carne ficaria incrível com vegetais com um pouco de óleo.
Depois de ouvir suas palavras, ela decidiu dar uma volta na floresta. Ela mencionou que, por ser uma sereia, ela ainda não tinha visto um monstro do tipo montanha até agora e sempre quis comer um. Como ele parecia confuso, ela explicou que havia muitos tipos de monstros, como tipos de pássaros e tipos de monstros de montanha, que eram veados e javalis. Os mais adequados para cozinhar eram os tipos de montanha, então é por isso que eles estavam na floresta. Kida mencionou que os monstros nasceram na masmorra da caverna, mas o rei sem vida estava usando seus poderes para controlar os monstros de sair, o que poderia significar que a própria montanha era a masmorra. No entanto, ele não acreditava que havia uma masmorra perto dali, então ele estava confortável. Ironicamente, um bando de javalis quadrados apareceu e eles estavam definitivamente prontos para lutar contra eles. Ao contrário de Kida, Platy estava feliz que havia 2 masmorras por perto. Ele disse a ela para se concentrar em derrotar cada um deles. Ela disse a ele para contê-los da forma mais limpa possível e não ser exigente com ela derrubando-os naturalmente. Os javalis começaram a atacá-lo, então ele não teve escolha a não ser usar sua espada e conseguiu matar todos eles. Ela o estava elogiando, mas ele fez isso porque eles estavam vindo um após o outro e ele inesperadamente os derrotou. Ela mudou de assunto e sugeriu que começassem a prepará-lo. Ela prometeu usar sua poção para congelar a carne e preservá-la se ele a cortasse em um tamanho que fosse fácil de cozinhar. Depois de um tempo, eles terminaram de cortar e congelar as carnes e ele ficou surpreso com ela. Graças a ela, a vida diária deles começou a melhorar. Ela estava esperando que ele fizesse algo delicioso e ele estava planejando fazer tonkatsu. Sua boca encheu d'água ao pensar em tonkatsu, mas havia algo faltando, que era o ovo. Ele perguntou se havia um costume naquele mundo em que eles cozinhavam ovos de pássaros. Até onde ela sabia, não havia, mas ela ouviu dizer que os moradores da terra daquele país fazem esse tipo de coisa, mas ele não consegue ver esse tipo de coisa no país das sereias. Ela sugeriu ir lá novamente mais uma vez e se eles procurassem, eles poderiam encontrar um monstro tipo pássaro. Se por acaso eles encontrassem um monstro novamente, eles teriam que matá-lo também. De repente, ele sentiu uma presença forte e eles não conseguiam entender o que era aquela coisa no ar. Quando ela pousou, eles perceberam que era um dragão. O dragão perguntou se eles eram os que invadiram a masmorra que ele estava governando. Kida ainda estava em choque e Platy apontou para a montanha perguntando se ela estava lá. O dragão a aprovou e ela perguntou se ele era o mestre daquela masmorra e ele aprovou isso também. O nome do dragão era Grinzel Dragonvale e ele perguntou quem entrou na montanha do rei da masmorra sem perguntar e massacrou seus subordinados. Kidan tentou explicar que eles não sabiam que havia um monstro naquela montanha. Ele se desculpou e prometeu nunca mais ir lá. No entanto, era imperdoável para Grinzel e ele era tão dedicado que apagaria toda a sua existência. O dragão começou a atacar atirando chamas de sua boca. Platy estava em pânico gritando que eles iriam morrer, mas ele não deixaria isso acontecer. Então ele balançou sua espada em direção às chamas e as bloqueou. O dragão ficou surpreso com isso porque um mero humano nunca poderia fazer algo assim. Enquanto isso, Platy estava tão orgulhosa de seu marido. O dragão ainda estava chocado que nada foi ferido por suas chamas. Eles se entreolharam e Kidan se desculpou por entrar em sua masmorra sem permissão. Mas se ele realmente quisesse prosseguir com assuntos além disso, ele lutaria com ele. Ele perguntou se o mestre da masmorra estava disposto a lutar com a morte com ele enquanto ele rezava para que ela recuasse. O dragão não disse nada, mas viu sua espada. Ele teve uma ideia de usar o nome da espada para se fazer parecer mais forte do que era. No entanto, o dragão disse a ele que a espada era dele e tentou tirá-la dele. Antes que pudesse tirar a espada, Lifelis King apareceu e o deteve. Ele deu um soco no dragão e se desculpou por tudo. Eles não pareciam entender o que aconteceu, então ele explicou que o dragão veio à sua masmorra para encontrar aqueles que entraram em sua masmorra, e ele acidentalmente contou sobre ele. Kidan disse a ele que foi culpa deles invadirem a montanha do dragão sem permissão. Ele explicou que para um monstro da masmorra, invasores eram apenas uma ocorrência cotidiana, o que significa que ficar bravo só porque a parte rasa da masmorra foi invadida e deixar a masmorra para perseguir o invasor era muito imprudente. Ele continuou repreendendo o dragão por um tempo e disse a ele para voltar para sua montanha. Mas o dragão se recusou a sair de lá porque queria ter a espada que seu pai pediu para ele recuperar daquele cadáver. Ele perguntou por que o rei sem vida deu a espada a ele e ele explicou que a espada tinha vontade própria e escolheu Kidan ali. O debate se inflamou e eles estavam prestes a lutar um com o outro. Kidan disse a eles para esperar e segurar a cauda do dragão e ela caiu como se não fosse nada. O dragão estava tentando entender como ele conseguiu fazer isso, mas em vez disso Kidan perguntou se ele gostaria de se juntar a eles para uma refeição. Ele então trouxe um bife recém-cozido e quando ele comeu, ele ficou encantado. Enquanto o dragão e o Platy imploravam para que ele desse mais, o dragão começou a brilhar e a encolher. O dragão então se transformou em uma garota. Lifelis King explicou que os dragões têm esse tipo de habilidade. A garota dragão explicou que ela passou a gostar do bife que ele fez e sempre a detestaria. Depois que comeram, o dragão cujo nome era Gritzel disse a ele para não se empolgar só porque ele sabia cozinhar um pouco. Ela também declarou que queimaria aquele homem por dentro em cinzas com o esperma em seu saco.
Ela se virou para um dragão novamente e prometeu pegar a espada de volta dele e comer uma carne deliciosa. Ele disse que ele era bem-vindo a qualquer hora. Antes de partir, ela perguntou se havia algum monstro-pássaro em sua montanha. Ele não sabia quantos, mas eles eram ossudos, então não desperdiçavam nada. Ela perguntou se ele tinha alguns ovos e eles tinham ovos. Parecia que ele poderia tornar o prato de carne ainda mais saboroso do que hoje. Depois de ouvir isso, o dragão foi direto para a masmorra para pegar os pássaros. Ela se abaixou e disse para ele levá-la também, já que ela sabia sobre a ecologia dos monstros. Eles se foram e ele sorriu para o céu pensando em quão animada sua vida era. Na próxima cena, Kadan faz uma espada de monometal. A espada seria a espada mais forte do mundo se ele excluísse a espada sagrada. Ela perguntou se ele iria vendê-la, mas ele tinha planejado melhorar Kakashi, que era seu espantalho. Plati pensou que Kakashi cortaria os pássaros irritantes mirando seus campos e disse a ele para usá-la. Enquanto Kakashi tentava matar os pássaros, Kadan gritou que matar era proibido, mas não parecia possível de qualquer maneira. Ela perguntou por que ele deu a espada a ele e ele explicou que era porque era incrível. Ela não parecia entender seu tipo de romance. Já fazia um tempo desde que Kadan foi pescar. A última vez que ele foi pescar, ele pegou uma sereia e se casou. Como um assalariado como ele foi enviado para um mundo diferente e ele pensou que aproveitaria completamente sua vida lenta lá. Mas sua vida se tornou plena graças à sereia que o forçou a se tornar seu marido, rei sem vida e o véu do dragão. Ser capaz de ter um momento de paz longe daquela vivacidade era relaxante para ele. Enquanto ele pensava nisso, uma cabeça apareceu na superfície do oceano. Um homem com as mesmas orelhas de Plati perguntou se ele era amigo de Plati e antes que ele pudesse responder, ele ordenou que seus soldados o matassem e a todos que se opusessem. Todos começaram a jogar suas peças de reposição nele. Ele imediatamente agarrou sua espada, fez um contra-ataque e derrotou os soldados. Enquanto pensava no que fazer, Plati chegou e o que estava acontecendo. O homem que tentou matar Kadan era irmão de Plati. Os soldados perguntaram se ela estava bem e a chamaram de princesa, o que deixou Kadan confuso. Ela decidiu se apresentar adequadamente e explicou que aquele homem era seu irmão mais velho, o príncipe Arovana, e ele era o próximo herdeiro do trono. Ela então apresentou Kadan como seu marido. Todos ficaram chocados. Ela entendeu que ele veio lá para trazê-la de volta, mas ela declarou que nunca mais voltaria ao reino das sereias. O príncipe Arovana não pareceu aceitar sua decisão e disse a seus soldados para retomarem a batalha para matar o morador da terra Kadan por violar sua irmã e sequestrá-la. Ele estava dedicado a matá-lo e trazer Plati de volta. Ela disse a Kadan para não hesitar em contra-atacar, mas não havia como ele ousar fazer isso. O dragão veio ajudar e os soldados queriam fugir em pânico e medo. O dragão perguntou se Kadan estava bem e o príncipe estava atordoado demais para falar. Plati disse ao dragão para não ficar muito animado só porque ele foi agradecido. O príncipe ainda estava tendo dificuldade em processar o que estava acontecendo e nem percebeu que ele era o único que não saiu dali. Como recompensa por não fugir do dragão, Jaysar disse a ele que o transformaria em carvão. O príncipe não tinha medo de alguém como ele e se recusou a ouvir qualquer coisa que ele dissesse. Plati concordou e disse a ele que, como não havia nada para falar, ele deveria retornar ao seu reino. Kadan interrompeu e disse a ela que ela não podia falar daquele jeito porque o motivo de seu irmão estar lá era porque ele estava preocupado com ela. Quanto a ele, era sua responsabilidade ouvir o que ele tinha a dizer. O príncipe pensou por um segundo e mudou de ideia. Kadan o guiou pelo caminho e o dragão esperava que ele o presenteasse com uma nova refeição. Plati parecia confuso sobre algo. Quando eles voltaram para casa, o príncipe repreendeu Kadan por permitir que sua irmã residisse em uma casa tão decadente. Kadan sentiu-se envergonhado. Enquanto ele começava a imaginar vários cenários em sua mente, Plati aconselhou seu irmão a voltar sua atenção para o outro lado, onde eles guardavam a carne e os vegetais das montanhas em um prédio de armazenamento. Foi o primeiro encontro do príncipe com uma parede de gesso, o que o deixou atônito. Mas isso não foi tudo. Havia também uma fábrica onde produziam temperos, e eles tinham que esperar o miso e o molho de soja ficarem prontos. O príncipe ficou perplexo com a terminologia pouco familiar. Plati se gabava do marido sobre o quão habilidoso ele conseguia fazer qualquer coisa perfeitamente. Até o armazém servia como sua sala de composição mágica também. E ele também a estava tratando bem. Kadan ofereceu-lhe um assento para comer o novo prato que ele fez. Ele mencionou que recentemente fez uma mesa de jardim para beber chá e comer. O príncipe notou a garotinha e perguntou de onde ela veio. Ele explicou que ela era a forma humana de Grinsel Dragon veio. Ele então serviu a todos um prato de zenzai, que era feito de feijões azuki. O príncipe e os outros provaram e ficaram impressionados com o gosto. Grinsel pediu o segundo, mas como ele o plantou acidentalmente, ele só conseguiu fazer uma pequena quantidade deles. Plati e Grinsel olharam feio para o príncipe porque se ele não estivesse lá eles teriam comido mais. O príncipe então se prostrou e se desculpou por subestimar suas habilidades e afirmou que o estava considerando um santo ou um sábio. O príncipe agora estava convencido de que sua irmã estava apaixonada por ele e queria deixá-la para ele. Plati estava animado, mas perguntou ao príncipe se ele tinha certeza de que estava tudo bem.
Essa foi a primeira vez que ele ouviu que ela era uma princesa e tinha responsabilidade. E ela não pode simplesmente desistir de tudo e se casar com ele. Afinal, muitas expectativas das pessoas estavam envolvidas no que ele pensava, mas ela negou isso. Ela não se importava com as expectativas das pessoas, desde que fosse casada com ele. Enquanto ela gritava, o príncipe disse para ela se acalmar. Parecia-lhe que cada não sabia das circunstâncias de Platy. Se fosse um casamento, Platy enfrenta um problema que não pode evitar. Veio parecia já saber da situação. Havia um conflito sobre a soberania da superfície entre humanos e seres demoníacos, e agora havia chegado as sereias que eram neutras sobre essa questão, então o casamento político foi imposto. O príncipe perguntou como ela sabia disso, mas enquanto isso continuasse por 100 anos, ainda ficaria em seus ouvidos, gostasse ou não. Cada agora entendia a situação. O príncipe aprovou veio e mencionou que noivados de humanos e seres mágicos estavam chegando, e a realeza foi forçada a escolher um lado. Cada perguntou o que aconteceria se eles não quisessem escolher nenhum dos lados. Se não quisessem, eles se tornariam inimigos de ambos os lados e seriam alvos de seus ataques. É por isso que os mais altos escalões do reino estavam discutindo com qual raça Platy deveria se casar. Seu irmão entendeu que ela queria resolver o problema e salvar o reino desaparecendo. E agora ela estava vivendo com Cada sem nenhuma perturbação, então ele queria cumprir a vontade de sua irmã. Ele se virou para Platy e afirmou que estava feliz que ela conheceu uma pessoa tão legal como ele. Ele implorou mais uma vez para protegê-la e se casar com ela oficialmente. Se esse fosse o caso, Cada não se importaria em se casar com ela oficialmente. Veio interrompeu e confirmou que ele iria se casar com ela. Inesperadamente, ela decidiu se casar com ele também. Ela estava pensando em como obter aquela espada sagrada que ele possuía e as propriedades que seriam compartilhadas se ele se casasse. E a expectativa de vida dos humanos era como um piscar de olhos para os dragões. Ela também estava pensando nas refeições deliciosas que comeria. Ela então perguntou se ele se casaria com ela e ele recusou imediatamente. Ela não parecia estar esperando que ele recusasse, então perguntou por quê. E ele explicou que já tinha Platy. Ela tentou convencê-lo dizendo que era totalmente aceitável para um homem forte como ele ter várias mulheres. Embora ele fosse forte, ele não estava interessado em poligamia e nem era um mestre de veio. Ela começou a chorar, o que era a última coisa que ele poderia esperar. Ele queria impedi-la de chorar e gritar que ela não era tão forte quanto o rei morto-vivo e ele a odiava, então aceitou sua proposta. Enquanto ela comemorava, ele se desculpou com o príncipe por fazer isso na frente dele, mas o príncipe sabia que pais que tinham filhas no mundo todo tinham esse tipo de coisa em comum. Enquanto isso, Platy não parecia gostar da ideia de outra mulher. O irmão de Platy foi embora para se reportar ao pai e à mãe. Se conseguissem a aprovação deles, seriam oficialmente casados. Ela parecia ter dúvidas sobre o casamento. Ela confessou que fugiu de casa e, por ter sido pega, foi forçada a ser sua noiva, mas se divertiu e amou sua comida. Ela afirmou que queria ficar com ele para sempre, mas pensou que estava apenas o incomodando. Kidon pareceu surpreso com as palavras dela. Sabendo das circunstâncias, ele não pretendia mudar a forma como eles viviam suas vidas agora. Ele recebeu uma habilidade de um deus, mas eles notaram que ele era inútil em lutas, então ele foi até lá. E não havia como ele ser um humano forte, mas com isso eles poderiam almejar uma vida feliz, e é por isso que a partir daquele dia, ele queria que ela ficasse ao seu lado, o que a deixou emocionada. Ela o estava abraçando quando veio chegou e disse que estava com fome. Ele decidiu tratá-los como um presente de casamento. Na cena seguinte, Kidon decide que eles precisam de mais ajuda de outras pessoas. Agora, ele queria fazer algo sobre o campo e queria administrar e colher as safras que já estavam maduras. Desde que ele também começou a fazer miso e molho de soja, suas mãos estavam ocupadas. Como um homem casado, ele queria construir uma casa. Então Lifeles King apareceu e apoiou sua decisão, mas ele ficou assustado porque nem percebeu que ele estava lá. Ele perguntou se havia algo errado, mas ele só tinha algum tempo livre, então ele veio para ficar. Então ele mostrou a ele o souvenir de metal humana. Ele ficou muito feliz por ter comprado um grande, o que seria de grande ajuda. Com isso, ele agora poderia fazer toneladas de ferramentas domésticas. Isso era perfeito para alguém como ele, que estava com falta de pessoal. O problema é que outro dia o irmão de Platy apontou algumas coisas. Ele queria construir algo diferente de tudo que já tinha feito até agora, e era por isso que estava construindo uma casa. Platy sugeriu pedir ajuda ao Lifeles King. Ele não achou que seria uma boa ideia, mas o rei perguntou quantas pessoas ele precisava e se 10 seriam o suficiente antes que ele pudesse perguntar como ele iria levá-los até lá. Ele disse para eles esperarem um momento e se transformou. Quando ele voltou, ele trouxe um bando de monstros humanoides de sua masmorra. Havia 5 orcs e 5 goblins. Os monstros que nasceram em sua masmorra receberam ordens dele. Ele deu ordens para que obedecessem aos santos para que ele pudesse dizer a eles o que fosse necessário. Ele se apresentou, mas os monstros o encararam sem nenhuma emoção. O rei sem vida explicou que eles não têm a capacidade de falar. Eles tinham inteligência suficiente para compreender ordens, mas não tinham autoconsciência.
Ele mencionou que também não precisava dar recompensas a eles. Além disso, eles absorviam mana no ar para se sustentar, então ele não precisava alimentá-los. Platy pareceu impressionado. Ele agradeceu ao rei por seu gesto gentil. O rei lhe desejou boa sorte para transformar sua casa novamente. Ele disse a todos para combinarem suas forças e construírem uma casa esplêndida com grande entusiasmo, mas, novamente, não havia emoção no rosto do monstro. Eles trabalharam juntos com uma ótima combinação e Kidan pareceu ficar impressionado com sua produtividade. O físico orc era realmente adequado para trabalho manual, enquanto os goblins eram habilidosos com suas mãos porque eram pequenos. Eles estavam tendo dificuldade em aprender trabalhos difíceis, mas se ele os ensinasse diligentemente, eles ficavam cada vez melhores. Não havia nada de especial em obter ajuda, mas vê-los trabalhando para ele o fez se tornar cada vez mais legal com eles. Platy estava observando e ouvindo com admiração. Ela sugeriu que ele não tivesse muita empatia por eles, já que não eram criaturas vivas. Ela estava certa, mas para Kidan, todos deveriam ter a chance de viver assim. Ela explicou que seres mágicos empregaram monstros humanoides em larga escala para lutar contra humanos. Esses monstros são enviados em exércitos e sua estratégia é baseada na suposição de que eles serão derrotados no final. No entanto, mesmo se forem mortos, eles sempre podem ser substituídos na masmorra. Ele ficou surpreso com o que ouviu, mas mesmo que o que ela disse fosse verdade, os monstros eram aqueles que os ajudavam de muitas maneiras. Ele tentou aceitar o mundo em que vivia agora. Um goblin perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Ele imediatamente foi verificar se estava tudo bem ou se ele tinha se machucado, mas então lembrou que eles não podiam falar. De repente, o goblin murmurou que estava bem. Platy e Kidan ficaram assustados e chocados ao mesmo tempo. Quando ele perguntou novamente se estava bem, o goblin o aprovou novamente. Ele tentou dizer que queria trabalhar mais para Kidan e outro goblin se juntou a ele. Outros também começaram a falar e disseram que queriam trabalhar. Parecia que os monstros agora tinham autoconsciência, mas ele não acreditava que a autoconsciência fosse algo que pudesse acontecer simplesmente assim. Provavelmente era do poder que ele recebeu, ele pensou. Ele se lembrou de usar as mãos com cautela porque era muito incrível. No entanto, com sua habilidade, ele finalmente seria capaz de falar com eles. Ele abraçou os goblins com um pouco de lágrimas nos olhos. Platy sabia que eles não poderiam simplesmente usá-los e abandoná-los no final. Depois de um tempo, a casa estava pronta. Vale ficou chocada quando ela estava na casa porque ela não estava lá para assistir a casa sendo construída do nada. Ela queria ir explorar a casa, mas Kidan parou e disse para ela tirar os sapatos na entrada. Ela parecia amar a casa e parecia que ia ficar, e foi por isso que ele fez uma casa grande. Platy perguntou se ele tinha feito a casa grande o suficiente para deixar os monstros ficarem. Esse era o plano dele, mas quando eles recusaram a oferta, ele sugeriu que fizessem um cortiço perto dali onde pudessem ficar. Ele também pediu a ajuda deles para fazer a cozinha e o banheiro, o que eles aceitaram ansiosamente. Um goblin a quem ele chamou de Gobukishi informou que a coisa que ele pediu estava pronta e ele mostrou a ela o futon que ele fez. Ele afirmou que este era seu presente para Platy. Ele plantou algodão ao lado da grama para fazer tatame tudo porque ele realmente queria ter um futon em sua nova casa. Quando ela chegou ao futon, ela ficou chocada que ele se sentiu tão bem. Ele se desculpou por fazê-la dormir incompensado até agora. Ela agradeceu com olhos brilhantes e também agradeceu a Gobukishi. Mais tarde, o irmão de Platy vem visitá-los e Kidan oferece chá. Ele comentou que construir uma casa como aquela em pouco tempo deve ser o presente de um deus. A razão pela qual ele foi lá foi por causa do casamento dele e de Platy. Ele havia consultado seu pai e a princípio ficou confuso, mas quando ele lhe contou sobre a personalidade e força de Kidan, seu pai concordou. Era uma coisa boa que ele não pertencesse a nenhuma raça, embora fosse tão forte. Kidan mencionou o quão estressado Platy estava por causa do casamento político e perguntou sobre os humanos e outros seres mágicos. O príncipe disse que eles estavam bravos, mas seu pai, o rei Sereia, proclamou isso. Ele convenceu seu pai de que Kidan era um santo sagrado, e é por isso que ele concordou com o casamento. Mais uma vez houve ressentimento quando eles perderam Platy, mas considerando que forças hostis também estavam mirando em Platy, parecia que era melhor deixá-lo. O príncipe se prostrou novamente e prometeu a ele que fariam o melhor para não lhe causar problemas e implorou que ele cuidasse de Platy. Ele disse para ele parar com isso e explicou que gostava de estar com Platy, e que era grato por isso. Ele chegou lá sozinho e se não fosse por Platy, ele ainda estaria sozinho. Ele pode até esquecer seu próprio nome como rei sem vida. O príncipe ficou confuso por ser vizinho de um rei morto-vivo. De repente, um dos goblins veio e o informou que um inimigo atacou da costa e um grande número de monstros que eram seres mágicos desembarcaram. Agora mesmo os orcs e goblins estavam lutando contra eles. O príncipe não conseguia acreditar que o lugar foi descoberto pelos seres mágicos, embora fosse a área ultra-secreta do país deles. Eles saíram e confirmaram que o navio era o navio dos seres mágicos. Um dos orcs chamado Orcubo pegou seu Lorde Demônio. Ela era Astraz da Decepção, um dos 4 reis celestiais. O orc explicou que ela veio para matar Kidan, então eles a capturaram.
Kida notou a pilha de ossos ali e o Goblin explicou que eles eram soldados esqueletos liderados por seres mágicos. Havia cerca de 100 corpos, mas todos os derrotaram, o que o deixou chocado. Ele começou a dar-lhes um sermão sobre o quão perigoso era fazer algo assim e se preocupou que pudesse perdê-los. Enquanto isso, o Lorde Demônio ficou irritado por ele estar ignorando-a. O príncipe perguntou como ela conhecia aquele lugar, mas ela ignorou sua pergunta e começou a insultar sereias. Ela disse a ele para não subestimar sua rede de coleta de informações e mesmo que demorasse uma eternidade, elas não entenderiam. Ela então se libertou e explicou que sua tarefa era trazer de volta a princesa sereia e matar o ladrão de noivas, o santo sagrado. Os goblins informaram Kidan que ela supervisiona os escalões superiores do Lorde Demônio e que ela estava sedenta por sangue. No campo de batalha, ela era um monstro que fazia até seus aliados tremerem de medo. O príncipe não se importou com nada disso e tentou atacá-la, mas ele a impediu. O rei sem vida apareceu e afirmou que eles eram muito barulhentos. O príncipe ficou sem palavras quando apresentou o rei morto como seu vizinho. Então ele ficou ainda mais surpreso quando veio em sua forma de dragão e perguntou o que estava acontecendo. Não só o príncipe, o Lorde Demônio também ficou surpreso por estar recebendo um dragão. Pleiades veio e perguntou se ele estava bem. O príncipe perguntou onde ela tinha estado e veio explicou que eles estavam procurando por ovos na montanha e por Tonkatsu. Então eles viram um navio demoníaco no oceano e ficaram curiosos. Veio ficou furiosa que ela, como um demônio humilde, foi lá para matar seu mestre. Machucar seu mestre significa tê-la como inimiga também, então ele ameaçou destruir toda a raça deles. Kida avisou para não falar muito ousadamente. A atriz parecia estar com muito medo, então ele ofereceu a ela a promessa de que eles não seriam hostis a eles e a deixariam ir para casa. Ela era orgulhosa demais para aceitar a oferta e disse a ele para parar de insultá-la, embora sua voz estivesse tremendo de medo. Ela tentou se recompor e se levantou. Ela tinha uma proposta de duelar com ela 1 a 1 e se ela perdesse, ela consideraria a oferta dele. Veio ficou bravo, mas ele a impediu. O principal objetivo de Kida naquele mundo era proteger seu estilo de vida, então ele aceitou a oferta dela e tirou sua espada. A atriz estava confiante porque, embora tivesse aliados fortes, ele ainda era humano. No entanto, quando ela percebeu que ele estava segurando a lendária espada maligna Drishvartis, ela largou a espada e desmaiou. Veio queria enterrá-la daquele jeito e deixá-la virar fertilizante, mas ele não deixaria isso, é claro. Kidan queria que Veio a levasse para sua casa porque os marinheiros ficaram tão chocados ao ver Veio que abandonaram a atriz e recuaram. Ela aceitou de má vontade e enquanto estavam a caminho da casa de atriz, ela perguntou por que ela estava servindo Kidan, mas ela não disse nada a ela. Mesmo que o verdadeiro motivo fosse comer sua comida deliciosa. Depois de um tempo, atriz chegou lá com seus aliados e afirmou que tinha algo para falar com ele. Pleide ficou irritada e gritou para ela ir para casa. Kidan tentou acalmar Pleide e as garotas atrás de atriz explicaram que elas tinham sido expulsas do exército do Rei Demônio. A atriz corrigiu que ela foi a única que saiu do exército e elas poderiam voltar para o exército, mas as garotas pareciam bem leais a ela. Veio não conseguia mais ouvi-los e lançou trovões, mas ele disse a ela para parar ou ele cortaria suas refeições, o que o fez transformar sua forma humana. Ele sentiu pena que ela foi expulsa do exército. Ela explicou que falhou em sua tarefa de trazer a princesa de volta e os monstros que ela levou junto com ela foram todos aniquilados. Além disso, arrastar um dragão para o campo de batalha era um pecado grave. Ele ficou confuso que um dragão estava em uma luta entre humanos e demônios. Veio explicou que ela mandou o demônio de volta para onde ele pertencia. Depois disso, o título de atriz como um dos 4 reis celestiais foi revogado e ela foi exilada do país dos demônios. As meninas tinham certeza de que decidiram às pressas sem o rei demônio para que a atriz caísse naquele dilema e tinham certeza de que tudo isso era por causa de Sorravian. A atriz não concordava com as meninas porque no exército do rei demônio, a força era tudo e, como ela não conseguia cumprir sua tarefa, ela estava errada. Ele entendeu que o motivo pelo qual ela foi demitida foi o tumulto do outro dia, mas se perguntou se havia outro motivo, porque as meninas estavam todas chorando. Veio perguntou sobre o que ela queria falar com ele e Pladia avisou para não dizer a ela para assumir a responsabilidade. Ela timidamente disse a eles que precisava começar uma nova vida e que precisava saber algo para fazer. Ela ficou chocada com o poder dos goblins e orcs contra seu exército e ficou ainda mais surpresa ao ver as 2 calamidades de classe mundial o seguindo. Ela queria saber o que havia de especial nele e implorou que a deixasse trabalhar com ele por um tempo. Pladia e Veio ficaram chocados, mas ele aceitou imediatamente. Ele não tinha certeza se trabalhar lá a convenceria, mas tentar se descobrir e se expor daquele jeito o impressionou e ele gostaria de ajudá-la. Veio disse a ele que elas poderiam vir matá-lo novamente se ele ajudasse, mas ele não pareceu incomodado. As outras garotas perguntaram se também poderiam ficar e ele aceitou. Em troca, enquanto os 3 estivessem lá, derramamento de sangue era proibido. Ela declarou que obedeceria enquanto estivesse lá e que enfrentaria qualquer coisa, até mesmo qualquer indignidade, para que ele pudesse pedir qualquer coisa dela. Como ela disse isso assim, ele queria fazer um pedido agora. Enquanto as meninas lutavam para ajudá-la,
O pedido que ele estava fazendo era trabalho de campo. No começo ele queria dar a elas tarefas domésticas, mas mudou de ideia. Ela não se importou porque suas habilidades também eram especializadas nisso. No entanto, a menina disse que estava apenas batendo no mesmo ponto repetidamente. Ela explicou que aquilo era chamado de enxada, que era usada para cavar o solo e fazer sulcos para plantar sementes. Kiddan comentou que ela era bem informada e disse que era uma plebeia, então tinha alguma experiência. Uma das garotas mencionou que Astris e Paubalena nasceram como aristocratas no país dos demônios e eram belas donzelas. Ela disse a Bati, a garota, para deixar esse assunto com ela, já que ela decidiu servir ao Santo Santo não importa o que acontecesse. Kiddan pensou em quão sinceros os demônios eram. Ele disse a Bati para ir e fazer sulcos com os goblins. Enquanto isso, Astris e Paubalena plantariam a semente naqueles sulcos com um espaço de 30 centímetros entre cada um. Eles começaram a voltar ao trabalho, mas não muito tempo depois as costas de Astris começaram a doer muito. De repente, Paubalena gritou. Ela estava com medo de algo abaixo do solo que era uma coisa viva e se contorcendo. Astris fez um movimento repentino e estalou as costas e uma grande bagunça aconteceu. Foi quando Kiddan percebeu que esse trabalho era impossível para eles. Ele então os enviou para o próximo trabalho de caça com os orcs e goblins. Esse trabalho era o certo para uma guerreira como ela pensou. Ela perguntou a Plati o que ela estava caçando e ela disse que Kiddan queria reabastecer os estoques de carne, então eles estavam caçando javalis quadrados. Eles ouviram algo e Astris disse para eles deixarem isso com ela e ela usaria isso para se livrar da vergonha do campo. Os javalis estavam se aproximando e ela disse a Paubalena e Betam para se prepararem. No entanto, orcs e goblins eram tão fortes e combinados que não conseguiam levantar um dedo. Astris notou os machados e foices que eles seguravam e eram feitos de metais de mana. Vendo as garotas surpresas, Plati explicou que suas ferramentas e armas eram todas feitas de metal de mana. Além disso, a pureza do metal puro deles era rara. Paubalena agora entendia como eles eram tão fortes, mas aqueles caras eram inigualáveis quando Astris os conheceu. No entanto, naquela época eles não tinham nenhuma arma. Plati mencionou que a enxada de antes era feita de metal mana também, o que a fez perceber que era a habilidade deles que estava faltando, não as armas. Ela não queria ficar ali parada sem fazer nada, então ordenou que as meninas os derrubassem. Depois de um tempo, todos, menos elas, conseguiram caçar javalis quadrados. Ela nunca pensou que levar em conta a força do javali quadrado e caçar nas montanhas seria tão difícil. Plati se preparou para prepará-los, já que eles não podem carregá-los daquele jeito. Enquanto isso, Kiddan estava cozinhando uma refeição deliciosa para eles e eles chegaram bem na hora. Quando ele saiu para recebê-las, viu o humor sombrio em que as meninas estavam e se perguntou o que havia de errado. Plati explicou que elas estavam chateadas porque as coisas não saíram como planejaram. Astris disse que, como um dos 4 reis celestiais do Rei Demônio, Asters of Deception, ela era uma soldada que era temida por raças humanas e sereias, mas ao chegar lá, ela perdeu o título. Os moradores eram inigualáveis e o equipamento era divino. O que ela percebeu foi sua impotência. Kiddan disse a ela que ela não era impotente, não era sobre o poder deles, era sobre as pessoas que juraram ficar ao lado deles. E ela tinha um poder chamado charme. Era bom acreditar mais em si mesma e um dia ela descobriria novas possibilidades em si mesma. Parecia que ele as havia reunido com sucesso, então ele prosseguiu convidando todos para participar do jantar. Dado o clima agradável, eles fizeram a escolha de jantar ao ar livre. As jovens nunca tinham encontrado tal prato antes e ele aproveitou a oportunidade para explicar que era um javali quadrado grelhado com gengibre, preparado na hora, acompanhado de uma deliciosa sopa de tangerina. O prato exalava um aroma delicioso, incitando-as a prová-lo. O sabor era tão requintado que Astris se viu se enchendo de lágrimas de alegria. Plad veio também expressaram seu contentamento com a refeição e Kiddan não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação por ter preparado algo tão delicioso. Ele encorajou todos a saborear a comida e elevar seus espíritos, assegurando-lhes que dariam o melhor de si mais uma vez no dia seguinte. Astris veio até Belena para dizer que não conseguia encontrar Plad e Kiddan em lugar nenhum. Parecia que eles estavam no mar. Eles tinham alguma tarefa para fazer, como Belena disse. Enquanto isso, Astris terminou de colher os vegetais solicitados, mas perguntou se outras coisas precisavam ser feitas. Belena disse a ela para arrancar algumas ervas daninhas ali e depois disso elas limpariam a casa. Enquanto veio estava deitada no chão, disse que se uma pessoa não trabalhasse, ela morreria. Astris então perguntou como seria sua situação nesse caso, mas a atitude que ela viu não foi nada além de humilhação por Veio dizendo o demônio humilde para ela. Veio disse a Astris que ela estava fazendo uma suposta vigilância da casa. Belena pensou que seria reconfortante quando essa pessoa voltasse imediatamente e decidiu guardar a casa enquanto Kiddan estivesse fora. Kiddan e Plad estavam na praia e Plad disse que realmente precisava retornar à sua forma de sereia de tempos em tempos. Kiddan perguntou se ela se sentia mais à vontade passando tempo no mar do que em terra. No entanto, para Plad, era a mesma coisa de qualquer maneira. Depois de toda a medicina terrestre que ela fez era da melhor qualidade, como ela disse, e seu estilo de vida na terra era confortável.
Kidan pensou em como ela era uma esposa atenciosa e perguntou sobre o que ela queria falar. Como Plaid disse, no lugar em que estavam, havia monstros marinhos saindo daquelas partes. Masmorras em cavernas, masmorras em montanhas, e claro, também havia masmorras no oceano. Kidan percebeu que fertilizantes de campo, os arenques que desapareciam e até estrelas do mar também eram monstros. Alguns monstros eram úteis, mas outros não. Para Plaid, sob aquele oceano havia um monstro mau morando nele. Kidan não ficou feliz em ouvir isso porque não gostou da ideia de encontrar um dos 5 principais monstros que ele não queria encontrar. No entanto, Plaid disse a ele que se fosse um veado, então até mesmo aquele monstro era moleza. Ele não podia deixar Plaid ir sozinha para lá. Enquanto isso, Plaid criou um remédio para respirar na água e queria que Kidan colocasse na boca e, enquanto mastigava, ele pudesse respirar debaixo d'água. Ela o avisou para não engolir o remédio. Então eles estavam prontos para ir. Kidan às vezes esquecia que sua esposa Plaid era uma sereia porque ela estava sempre na superfície. Mas ela realmente era uma sereia e aquela linda princesa era sua esposa. Então eles notaram algo com um olhar hostil se aproximando deles. Era uma enguia-rena. Plaid disse a Kidan que ela iria parar os movimentos daquela coisa, então ela deixaria o resto com ele. Então ela lutou o máximo que pôde e o monstro começou a queimar. Ela disse a Kidan que era a hora dele, então ele fez o último movimento e o monstro foi morto por eles. A tarefa deles lá estava feita, então eles decidiram ir para casa imediatamente. Na estrada de volta para casa, aquela alga não podia nem ser usada para ervas mágicas. Ela crescia tão rápido que era um incômodo. Então Kidan perguntou a Plaid o que ela faria sobre isso. Ele pensou que a alga marinha era provavelmente uma espécie de alga marrom comestível. Plaid disse a ele para não contar a ela que ele iria fazer um prato de enguia e alga marinha. Assim que chegaram, Kidan fez comida e disse a ela que era um prato de teste temperado com sal e pimenta e estava pronto. Era a sopa de Zekai Wakame que ele fez com o caldo de enguia. Plaid provou e realmente achou uma delícia. Até um ingrediente inútil parecia ser uma mentira. O sabor refinado e a crocância quando você mordeu aquela alga e aquela sensação foram incríveis para Plaid. Ela disse que seu respeito por ele simplesmente disparou. Kidan disse a Plaid que havia outros que o estavam apoiando e ele percebeu que a bênção de ter apoio era muita sorte. A outra coisa que Kidan percebeu foi que ele precisava arranjar tempo só para os dois porque eles eram recém-casados. Portanto, ele decidiu se juntar e nadar. Plaid ficou feliz com isso e disse que precisava fazer um remédio para respirar na água que o permitisse falar debaixo d'água. Então ela deixaria os monstros para ele. No castelo demoníaco, Asteros, um dos 4 reis celestiais do Lorde Demônio, não foi apenas demitido, mas também despejado. No entanto, o Lorde Demônio não ficou feliz com essa decisão, então ele perguntou a Reverian quem permitiu sua demissão. Como Reverian disse antes, Asteros cometeu um erro enorme. O senhor disse a Reverian que esse era seu plano para fazer Asteros cair naquele dilema. Ele embainhou sua espada e a segurou em sua garganta, dizendo que era um traidor enquanto implorava por perdão. Lorde o avisou e disse para ele se recompor quando retornasse, pelo menos até um ponto em que ele sozinho pudesse assumir a responsabilidade. Então Reverian deu a ele as coordenadas da magia transmitida. O Lorde Demônio partiu furiosamente para encontrar Kadan. Ele disse que até mesmo os Lordes Demônios tinham momentos que eram movidos pela paixão. Na próxima cena, uma garota chamada Momoko Akizaki estava lutando com monstros como uma heroína. Ela estava gritando seus ataques como se estivesse em um anime. A habilidade da foice da deusa era o poder que ela ganhou quando foi transportada para aquele mundo. Ela estava usando esse poder para lutar ao lado dos humanos que estavam em uma guerra com demônios. Ela estava tendo dificuldade para se ajustar ao novo mundo em que estava, pois não havia tecnologia moderna lá. A comida era cozida em um pão que geralmente era velho e duro. A cama tinha pulgas e as roupas eram feitas de tecidos ásperos que faziam sua pele coçar. Como resultado, algumas pessoas de outros mundos não duravam muito. Quando ela foi invocada pela primeira vez, havia cerca de 9 outros também, para um total de 10 pessoas. Ela se perguntou se o cara que não tinha habilidades ainda estava por perto. Naquele mundo cruel, se você não tem nenhuma habilidade, você provavelmente morrerá. Mas ela não era como ele. Sua habilidade era considerada valiosa, e era a razão pela qual o rei estava cuidando de todas as suas necessidades. Ter uma habilidade dada por um bem era considerado um privilégio raro. Agora naquele mundo, seu objetivo principal era lutar e lutar até que sua habilidade fosse a mais forte do mundo. Mas o inimigo continuou vindo e o exército do Rei Demônio parecia ser feito de um número infinito de tropas, mas ela não podia deixar nada acabar assim. Eles protegeriam aquele mundo como heróis. De repente, Veio apareceu em sua forma de dragão e assustou a todos. Tanto humanos quanto demônios se perguntavam por que aquele dragão mortal estava no campo de batalha. Mesmo com sua habilidade especial como heroína, não chegaria nem perto de arranhar as escamas daquele dragão. Os humanos disseram a todos para recuarem, pois seriam dizimados pelo único sopro do dragão. O dragão falou, dizendo que ela veio lá para trazer uma mensagem para todas as tribos inferiores.
Ela era a grande governante dragão, a filha do dragão pastor, Grinel Dragonveil, pois hoje ela estava apenas em uma missão para seu senhor e simplesmente devolvendo aquele rude. Asterisco. Os demônios a notaram e imediatamente foram pegá-la. Veio explicou que ela teria acabado e terminado com isso, então eles deveriam ser gratos ao seu senhor por não permitir isso. Ela então disse a eles que se eles incomodassem seu senhor novamente de qualquer forma, ela destruiria a cidade de Kizama e quaisquer outras com um único sopro. Como prova de seu poder, ela soprou para o céu e mostrou a eles seu poder. Antes de partir, ela mencionou que seu senhor era o grande Santo Kida, e se tornar seu inimigo significava se tornar ela também. Todos ficaram chocados que havia alguém que era mais alto que aquele dragão e ninguém nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes. Enquanto isso, hoje, Kida estava tomando seu café da manhã alegremente. Assim como ontem, ele faria o melhor que podia trabalhando no campo. De repente, o Lorde Demônio Zidan veio perguntar se ele era o grande Santo Kida. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, as meninas vieram informá-lo que Asteris havia completado sua primeira caçada bem-sucedida. Então eles notaram Lorde Zidan. Lorde Zidan ficou surpreso ao vê-la ali. Ela perguntou por que ele estava lá, mas ele ignorou a pergunta dela. O senhor se perguntou por que ela deixou suas forças sem dizer uma palavra como sua melhor oficial. A atmosfera estava realmente tensa e ela admitiu que falhou na missão de obter a princesa sereia. Além disso, ela foi humilhada publicamente pelo dragão. Uma subordinada que não conseguia cumprir com seus deveres não tinha utilidade para o Sr. Zidan, como ela disse. O Sr. Zidan não a deixaria ir, pois ele sempre precisava que ela estivesse ao seu lado, o que tornava tudo mais interessante. Eles entraram e conversaram enquanto bebiam seu chá. Kidan se desculpou por falar, pois era a primeira vez que ele estava falando com um Lorde de verdade. Como Lorde Demônio, era seu dever liderar as nações demoníacas em sua guerra sem fim com os reinos humanos. Era dever de cada Lorde Demônio continuar sua guerra com as nações humanas. Kidan se sentiu mal por ele porque não tinha nada para esperar como uma família em casa. A batalha constante podia ser cansativa às vezes, e era por isso que ele era grato pela assistência de Astra. Ela era a mais confiável, extremamente leal e indispensável. Astra não achava que ela merecia tal tipo de elogio. Kidan perguntou se ele poderia simplesmente dar um perdão a Astra ou reintegrá-la, já que ele não foi quem exilou em primeiro lugar. O senhor desejou que fosse tão simples assim. Astra foi colocada sob tribunal militar e ela foi sentenciada ao exílio por sua falha. Ele estava na linha de frente liderando suas forças, então ele não pôde vir defender o caso dela. Tudo isso foi feito sem seu conhecimento ou permissão e havia vários nobres que lucrariam e avançariam suas posições com a demissão de Astra. Atualmente, eles culpam Astra por irritar o dragão temível que apareceu na linha de frente e ameaçou exterminá-los. As nações demoníacas estavam em tumulto por causa daquele incidente e ele não podia perder tempo para voltar e acalmá-los. Quando ele retornou, Astra já tinha ido embora, então ele saiu para procurá-la. O Lorde Zidan segurou suas mãos e disse para ela não deixá-lo daquele jeito novamente. Pleiades notou a coisa óbvia acontecendo entre eles e perguntou se ela realmente gostava do Lorde Demônio. Ela tentou negar e disse a eles que eles eram apenas amigos desde a infância, mas ninguém parecia acreditar nessa história. Veio disse a todos para pararem de falar e se voltarem para o Lorde Demônio. Ela disse a ele parar o amigo peituda dele se ele realmente quisesse, já que ele era o Lorde Demônio que podia fazer qualquer coisa que quisesse. O Lorde Demônio ficou surpreso com as palavras ousadas de uma criança como ela. E Astra explicou que ela não era uma criança, ela era filha do dragão pastor e uma das duas calamidades daquele mundo que era o dragão que entrou na batalha e os ameaçou. Ela explicou que queria incinerá-la ali mesmo, mas ela passou por todo aquele trabalho para devolvê-la a ele. Kida mencionou que eles falariam sobre esse incidente mais tarde. Pensar que Astra estava na companhia de algumas pessoas muito incomuns seria um eufemismo. Ele podia ver que ela estava muito em dívida com ele e devia a sua vida. No entanto, era imperativo que ele a levasse de volta para casa com ele. Portanto, ele o desafiou para um duelo. Kidan tentou dizer a ele que isso não era necessário. Quanto às Pleiades, nada importaria de qualquer maneira, porque não apenas seu querido Kidan, o mestre do véu do dragão de Grinzel, mas também a outra calamidade, o rei morto-vivo. O senhor ficou chocado ao ouvir isso. Kidan declarou que Astra não pertencia a ele ou a qualquer outra pessoa, então se ela quisesse, ela poderia voltar com o senhor. Quando ela chegou lá pela primeira vez, ela estava perdida e não sabia o que fazer. Ela queria encontrar seu potencial e lugar no mundo. E depois de ouvir o Sr. Zidan, ele pensou que o lugar dela era estar ao lado do senhor e ele pensou que ela poderia atingir seu potencial e ser fiel a si mesma ao lado dele também. Ele a aconselhou a ser honesta com ele como ele era com ela. Ela se decidiu e jurou que sempre ficaria ao lado dele, mesmo no campo de batalha ou na vida após a morte. As meninas ficaram tão felizes que a injustiça dos 4 reis foi finalmente desfeita. Pleiades se levantou e os interrompeu. Ela afirmou que a perspectiva do Lorde era ingênua demais. Especialmente porque os outros nobres demônios esperam que ele seja seu marido. O senhor nem sabia quem ela era, então ela se apresentou. Ela então informou que a nobreza demoníaca havia enviado uma petição ao pai dela para uma aliança para casá-los.
No entanto, o senhor nem sabia de nada sobre isso. Ele jurou a Astriz que não tinha ideia sobre isso e disse a ela para não entender mal. Quando Kada pensou sobre isso, fez sentido para ele. Claro que casá-la com o Lorde Demônio não era uma opção, já que seu marido era Kada. No entanto, parecia haver alguém que queria minar sua autoridade. Remover a Astriz dos 4 reis certamente mudaria o equilíbrio de poder, especialmente porque ela era sua subordinada mais confiável. Então ela pediu que ele dissesse quem ele achava que tinha mais avanço com a demissão de Astriz. Havia apenas uma pessoa na mente de todos. Pleiades continuou a explicar que aquele cara estava por trás de cada ordem. O demônio estava frustrado que mesmo que ele a levasse para as nações demoníacas agora, ele lembraria a todos o que ela fez, o que faria com que a nobreza demoníaca perdesse a fé e o visse como um fraco. Na melhor das hipóteses, ele perderia muitos súditos leais. Na pior, eles exigiriam que ele abdicasse do trono, abrindo caminho para que aquele usurpador assumisse o poder. Cada se perguntou se havia algo que eles pudessem fazer. Ela disse que o casamento não era apenas para forjar uma aliança, mas para garantir que os reinos tivessem herdeiros. Ao não se casar com a princesa sereia, ele seria visto como alguém que ignora o futuro de sua nação. Pleiades afirmou que havia uma maneira fácil de resolver tudo isso e frustrar o plano daquele bastardo. Os dois não retornaram às noções demoníacas como senhor e subordinado, mas como marido e mulher. Então eles deveriam se casar. Foi tão repentino para Lord Zidan, mas ele não teve problemas em se casar com Astriz. Torná-la rainha seria a pior coisa que poderia acontecer a alguém que quer a queda de Astriz. Se alguém na raça demoníaca estivesse almejando ter poder o mais próximo possível dos reis demônios, então eles iriam querer que sua filha ou irmã fosse a primeira-dama do rei. Com isso, ficou decidido que eles iriam se casar. Astriz não sabia o que eles deveriam fazer para se casar. Pleiades explicou que o que era necessário em um casamento era trocar votos de casamento diante de Deus. Eles não pareciam entender isso, então ela explicou que isso significava ficar diante de Deus enquanto diziam seus votos e nem mesmo o destino poderia ficar no caminho disso. No mundo de Kada, eles teriam que preencher um formulário de registro de casamento, entregá-lo ao cartório e se casar formalmente. Ele se perguntou como eles fazem esses votos de casamento. Pleiades queria explicar, então ela chamou o rei sem vida. Lord Zidan ficou surpreso quando viu. Ele agora sabia que os rumores eram verdadeiros. Pleiades perguntou por que ela chamou o rei. Ela explicou que o tinha como seu casamento. O rei sem vida costumava ser um grande pastor de uma grande igreja. Ela queria que os deuses os vissem para trocar seus votos de amor um pelo outro com seus próprios olhos. No entanto, o rei sem vida declarou que eles eram da raça demoníaca e que, quando ele estava vivo, ele servia a raça humana. Pleiades não esperava isso. Ela se sentiu mal por não pensar em tudo. Kada não pareceu entender o que estava errado, então o rei explicou que diferentes raças adoram diferentes deuses. A raça humana adora o deus dos céus, Zeus. A raça das sereias, Posição, e a raça dos demônios, o deus do submundo, Hades. Cada um acreditava em seus respectivos deuses. Enquanto Pleiades estava chateada, o rei sem vida disse que veria o que poderia fazer. Quando viveu por pelo menos 1000 anos, ele adquiriu muito conhecimento. Embora os princípios possam ser diferentes, ele estudaria as etiquetas da oração. Pleiades perguntou se o senhor e os astras estavam bem com isso e eles não tiveram nenhum problema. O rei tentou e começou o processo de casamento. Eles sentiram uma atmosfera pesada pesando na superfície da terra. Algo começou a se formar e lá estava. O deus do submundo, Hades. O rei sem vida pareceu invocar o deus acidentalmente. Ele pretendia oferecer uma oração e criar um solo sagrado para realizar a cerimônia de casamento. Hades falou, dizendo que isso não acontecia há muito tempo. Ele perguntou qual era seu propósito em chamá-lo ali e se a raça humana finalmente travaria um Armagedon. O senhor se ajoelhou e explicou que o conflito com a raça humana continua em um estado de fluxo e refluxo. Era uma situação em que ele não podia baixar a guarda, mas não era nada com que ele precisasse se preocupar. Hades repetiu sua pergunta e disse para ele se apresentar. Ele o fez e disse que, na ocasião, ele havia pedido a mão de uma mulher em casamento. Em linha com isso, eles conduziram uma cerimônia de casamento e desejaram conceder as bênçãos de Deus. No entanto, eles acabaram ligando para ele por engano. Ele se desculpou por perturbá-lo. Hades parecia estar bem com isso. No entanto, ele afirmou que se ele fosse conceder sua bênção, sua esposa precisava ser sua única e exclusiva. Ele perguntou se ele poderia jurar que amaria aquela mulher pelo resto de sua vida. Isso era realmente tudo o que ele queria. Ele queria ser pareado com Asterix pelo resto da vida e não com nenhuma outra mulher. Hades deixou que eles recebessem as bênçãos de Deus e desapareceu. Deuses eram seres surpreendentemente bons, como Kada pensava. Veio e encontrou Alto enquanto Lifelis King prometeu ter cuidado com cerimônias de oração da próxima vez. Além de tudo, ter recebido bênçãos diretamente de um Deus em pessoa deu aos dois proteção divina. Parecia que quem tentasse sabotar seu relacionamento à força seria recebido com punição divina. Isso se tornou a prova máxima de amor que o Senhor poderia mostrar aos seus irmãos demônios. O Senhor agradeceu a Kada por tornar possível que seu sonho de se casar com Asterix se tornasse realidade.
Asterix mencionou que eles nunca esqueceriam essa gentileza pelo resto de suas vidas. Cada não queria levar todo o crédito e disse a eles que estava feliz por Asterix. O Lorde se virou para Asterix e perguntou se eles deveriam ir agora para apresentá-la como a Rainha Demônio. No entanto, inesperadamente, Asterix se recusou a ir e disse a ele que estava pensando em ficar lá por mais um pouco. Veio não ficou feliz com a decisão dela e disse para ela ir para casa, pois eles já tinham se casado. O senhor perguntou o motivo e ela afirmou que queria se retreinar como sua esposa. Ele ficou surpreso, mas respeitou a decisão dela. Ele então perguntou se Cadam poderia cuidar dela um pouco mais. Isso não era um problema para ele, mas ele nem sabia como poderia ajudar. Ele se sentiu culpado, especialmente porque a recém-casada seria separada. Então o senhor perguntou se ele se importaria se ele também ficasse lá por um tempo. Ele ficou chocado e perguntou se seria um problema para seu povo se ele não estivesse presente. Mas deveria ficar tudo bem por um curto período. Graças ao dragão que veio voando no campo de batalha, ambas as facções ainda estavam abaladas. Até que ambos os lados obtivessem informações, nenhuma tropa seria despachada. Veio parecia estar se arrependendo de suas decisões. Como não havia problema para eles, cada estava bem em recebê-los por um tempo. Ele até começou a pensar em construir outra casa para eles. Veio interrompeu e disse ao senhor que a permanência deles ali significava que não havia ninguém em seu acampamento executando a trama. Se ele deixasse as coisas como estavam e deixasse seu centro exposto, a outra parte pensaria em tramar algo maligno. Mas o senhor levou tudo em consideração quando tomou sua decisão. Veio ainda não estava convencido. Ela também achou estranho que ele tenha chegado lá sem ter nenhuma nave. O Lorde explicou que ele usava magia de teletransporte. Se ele montasse um ponto de teletransporte de antemão, ele poderia se teletransportar em um instante. A subordinada de Astros, Belena, deixou um memorando com as coordenadas daquele lugar. Belena explicou que a ideia de eles serem separados por causa de alguma conspiração suspeita a frustrava. Eles agradeceram a Belena. Platy interrompeu imaginando que, já que vários demônios podiam usar magia de teletransporte, havia a possibilidade de que eles viessem atrás dele lá? Ele disse a ela para não se preocupar com isso. As coordenadas para acessar aquele lugar eram criptografadas, e a menos que a pessoa que fez a criptografia dissesse, identificá-lo era praticamente impossível. Além disso, aquele lugar estava sendo bloqueado do reconhecimento. A raça demoníaca usa teletransporte ou magia de clarividência naquela era. Qualquer magia permitia que o usuário identificasse um lugar bem distante deles, mas uma poderosa magia de restrição que os anulava cercava toda aquela área. Era tudo ou nada quando o Lorde tentou se teletransportar, mas graças a Belena, ele conseguiu chegar lá. Eles estavam longe de conseguir chegar lá ou mesmo sentir que ele estava lá. Kidan se perguntou quem colocou uma barreira mágica tão conveniente, e o rei sem vida disse que apenas um dragão poderia usar tal magia. Veio não viu sentido em esconder, então ela confessou que colocou uma barreira ao redor de toda a área para impedir que os demônios chegassem lá, mas ele ainda conseguiu chegar lá. Kidan se ajoelhou diante dela e perguntou se ela realmente pensava tanto nele. Veio aprovou dizendo que queria comer a refeição quente de seu mestre sozinha. Eles agora entendiam que não era porque ela os odiava. Ele deu um tapinha na cabeça dela e agradeceu por sempre cuidar dele. Agora era a hora de celebrar o casamento. Kidan preparou uma grande festa para parabenizá-los pelo casamento. Quando o senhor provou, ele declarou que nunca tinha comido algo tão delicioso. Veio amou tanto a comida que ela transformou em sua forma real. Como o espanto do senhor continuava, ele explicou que era a mesma carne que a senhora Asteris pegou para eles hoje, o veado que eles aqui. Pleiades preparou bem usando o tempero mágico. Não foi só ele, foi feito por todos. Veio disse a eles que todos eles foram feitos para servir seu mestre e ela. Ele mencionou que Veio também pensou neles de muitas maneiras. Pleiades ficou maravilhada com o sabor da comida. O senhor disse que era algo que você não poderia encontrar nem nos palácios reais. Ele pareceu entender por que o dragão queria esconder aquele lugar. Pleiades se perguntou como ele aprendeu a cozinhar daquele jeito. Ele explicou que costumava viver sozinho, então ele cozinhava um pouco para si mesmo. Graças à habilidade que ele havia adotado, ele foi capaz de recriar ingredientes e culinária não nativos daquele mundo. Mas ele acha que era por isso que o sabor era delicioso. De qualquer forma, ele estava feliz que eles estavam gostando. Asteris se perguntou se a culinária de Kidan era um segredo de estado. De repente, ela se ajoelhou diante dele e perguntou se ele poderia lhe ensinar os costumes de uma noiva recém-casada. Pleiades a repreendeu por pedir isso ao marido de outra pessoa. Ela se sentiu chateada porque, além de golpear com as mãos, não havia muito que ela pudesse fazer. Ele tentou animá-la dizendo que era por causa dela que as plantações que ele cultivava e os pratos que ele fazia tinham um gosto bom. No entanto, ela era uma rainha agora, então seria melhor se alguém como Coco cuidasse dela. Ela não concorda porque acha que é necessário que ela supere como a esposa obediente do demônio Lorde Zidan. O Lorde pediu que ele o treinasse também. Ele não entendeu seu pedido e perguntou se ele queria passar por treinamento nupcial. Ele o aprovou e não apenas a culinária, mas também as plantações do próprio prédio eram realmente interessantes.
Ele conseguia entender por que sua esposa queria estudar lá. Além disso, ele queria retribuir o desejo de Asterix de apoiá-lo como seu marido. Ele achava que um casal deveria apoiar um ao outro, assim como Kidan faz. Pleiades se gabava de que ele não era o mesmo que outros reis que apenas se sentam bonitinhos em seus castelos. Eles estavam contando com Kidan nesse caso. Os dias seguintes continuaram com a construção e o ensino do Sr. Zidan. Não surpreendentemente, ele era bom com a mão. Asterix chegou lá para informá-los que a comida estava pronta. Usando um avental fofo, o Sr. Coroa ao vê-la tão fofa e pensou que estava no céu. Eles se sentaram e começaram a comer. A refeição estava deliciosa como sempre. O Rei Demônio estava chorando de felicidade. Ele se perguntou qual era o nome do prato e Asterix disse que se chamava Nikujaga. Kida mencionou que ela mesma fez a refeição e era muito boa em manusear uma faca de cozinha. Tudo o que faltava era aprender o processo e as diferentes características dos ingredientes e temperos. A garota se perguntou o que mais era necessário para o treinamento nupcial e Balana mencionou as roupas. Aprender a costurar também era importante. Ela notou as roupas que o senhor estava usando e Kida explicou que ele mesmo as fez. Ele era um cara, então ele também podia fazer roupas para outros caras, mas mesmo tendo prometido fazer roupas para as Pleiades, ele não conseguiu criar um design. Mas ele já tinha um pouco de tecido com ele. Ele mostrou os tecidos e Balana ficou chocado com a qualidade deles. Quando ele estava explorando a masmorra da montanha antes, ele encontrou uma lagarta que vomitava fios, então, como um experimento, ele tentou trazer várias delas para se criar. E foi assim que ele conseguiu fazer aquele tecido com as lagartas. Eles novamente realizaram suas ideias únicas. Isso significa que era aceitável fazer roupas para meninas usando tecido. Os pais de Balana na verdade costumavam ter uma oficina de agulhas, então ela sabia de todo tipo de coisa. Kidan disse a eles para começarem a fazer roupas das Pleiades primeiro. Batemi tirou suas medidas e agora era a hora de descobrir suas 3 medidas. Ela disse a todos para deixá-la medi-las, já que ela acabaria fazendo as roupas de todos os outros. Pleiades se perguntou se ela faria todo mundo se despir e tirar as calças. As meninas ficaram chocadas e perguntaram se ela sempre tinha ficado de comando. Pleiades não sabia o significado de comando e se perguntou por que as pessoas tinham a mesma reação toda vez que ela se despia. As meninas lembraram que, por ser uma sereia, ela não tinha o conceito de usar roupas na metade inferior. Pleiades se perguntou se havia algum problema e Batemi explicou que para eles, demônios e humanos que viviam ali na superfície, expor a metade inferior ao público era considerado um crime. Pleiades ficou chocada com essa informação e ficou brava porque ninguém nunca havia dito isso a ela. Ela se lembrou que seu irmão às vezes colocava algo em seu corpo que era chamado de calcinha. Batemi disse para ela deixar isso com ela e que ela mostraria suas calcinhas maravilhosamente feitas. Enquanto media Pleiades, Batemi notou que ela estava enfiando a barriga para dentro. Pleiades nunca se sentiu chateada com a comida deliciosa que Kidan fez até aquele momento. Eles mediram Asterix também e seu estômago estava mais gordinho do que eles imaginavam. Depois de um tempo, Batemi terminou de fazer a saia de Pleiades. Os babados em seu vestido foram inspirados nas ondas do mar e ele era azul. Pleiades parecia amar sua saia e Kidan estava grata a Batemi. Enquanto elas estavam falando sobre a calcinha que Batemi fez, veio e jogou uma bola de fogo em direção à saia de Pleiades. Kidan estava prestes a repreendê-la, mas ela disse para ele ficar quieto e dar uma olhada. Como veio pensou, não queimou nada, o que significa que o tecido tinha uma grande quantidade de antimagia infundida nele. Ela tinha quase certeza de que também tinha altos poderes defensivos que o tornariam superior à armadura. Batemi não fez nada diferente com o tecido, então eles se perguntaram se a lagarta tinha uma habilidade como essa. Veio perguntou se Kidan tinha feito algo com eles. Ele disse que apenas os tratava com cuidado, enquanto esperava fazer boas roupas para Plati. Veio agora entendia o que aconteceu. Orcs e goblins foram aprimorados depois de conhecê-lo e a mesma coisa provavelmente aconteceu com aquelas lagartas. Veio queria que Batemi fizesse uma armadura para ela também, mas ela estava reclamando que não era uma armadura, era moda. Como as roupas do Rei Demônio eram originalmente de algodão, feitas para futões, eles também mandariam Batemi refazê-las para eles. Asterix notou que suas roupas estavam um pouco rasgadas. Ela disse a ele que consertaria e ele agradeceu. Ele tirou a camisa e Asterix começou a costurar sua camisa. Kidan estava observando-os e decidiu deixar o rei ter a merda por mais um tempo. Enquanto isso, no reino humano, o rei estava pensando sobre o dragão veio. Por causa dela, a guerra estava em um impasse. Ele estava pensando em como eles deveriam proceder agora. Um dos homens do rei veio e o informou que, de acordo com os generais na linha de frente, a razão pela qual o dragão apareceu ainda não havia sido identificada. Assim, o exército aconselhou a não moderar. O rei os considerou um bando de covardes. Ele perguntou sobre as informações sobre o mestre que o dragão estava obedecendo, mas não havia nenhuma informação nova sobre isso. O rei estava choramingando sobre como todos eram tão inúteis e pediu outra xícara de suco de peixe espremido que era tão fedorento. O rei, Jonasus XVIII, deveria pôr fim à guerra que estava acontecendo há séculos com uma vitória iminente e esmagadora para os humanos.
Eles usaram todo o mana do país para invocar heróis de um mundo paralelo. O objetivo principal era derrotar a raça demoníaca e explorá-los completamente para seu país. Mas com o dragão, eles não podiam seguir adiante com esse propósito. Quando seu homem trouxe sua bebida, ele perguntou se ele achava que o mestre do dragão existia em primeiro lugar.